Olá pessoal, então estamos de volta para mais uma aula e hoje a gente vai encerrar o ciclo de aulas, né? E que eu vou disponibilizar para vocês todos esses slides lá no AVA e vocês possam estudar, ler um pouco mais, observar o que foi dito aqui nessa aula, tá ok? Então serve como material de apoio. Então hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo integral e vamos estudar em especial o chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? É o nosso objetivo e uma técnica de integração. Lembrando que existem algumas técnicas de integração. Neste curso nós vamos estudar apenas uma dessas técnicas. As demais vocês irão estudar no Cálculo Diferencial Integral 2. Então vamos nessa. O nome Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Ele é apropriado, pois ele estabelece uma conexão entre os dois ramos do cálculo. O cálculo diferencial, ou seja, a derivada, e o cálculo integral, né, que é esse processo de integração. Então, nós vamos verificar que esse teorema ele vai ser o elo, uma conexão, né? Ele vai ligar derivada com integral. Tá? E vai nos dar uma forma bastante simples para a gente calcular algumas integrais. E mais. E aí a gente vai ligar agora o conceito de integral com primitiva, que nada mais é que a mesma coisa. Fazer uma primitivação ou uma integral é o mesmo resultado, significa a mesma coisa. Tá? Então vamos nessa. Então fique com essa observação em que esse teorema ele dá a relação inversa precisa, né, entre derivada e integral. O Teorema Fundamental do Cálculo ele é dividido em duas partes, que a gente vai chamar Teorema Fundamental do Cálculo parte 1 e parte 2. Parte 1 diz o seguinte: se f for contínua em um intervalo fechado... Pessoal, notem, várias teorias que a gente vem desenvolvendo, conceitos, tudo baseado em funções contínuas e intervalos fechados, né? Então veja, a gente tem problemas quando isso não ocorre. Tá? Tem que ficar bastante atento para as hipóteses do teorema. Se f é contínua em intervalo AB, então a função g, definida por essa expressão, a gente está chamando g de x, a integral que vai de a, vejam, até x, f de t dt. Veja que a gente mudou aqui a variável, porque a gente está integrando em t, e aqui aparece no limite de integração, onde era b, constante, agora aparece uma função, um x, tá? Então, por isso que a gente mudou para não confundir. O x está entre a e b. Então, essa função g ela é contínua nesse intervalo e derivável no intervalo aberto. Ou seja, derivado não precisa do intervalo ser fechado, né? Você está derivando em um ponto dentro desse intervalo, AB. Se a função é derivável, então g' de x é igual ao próprio f de x. Então, o que o teorema está dizendo para a gente? Está dizendo que essa g de x, da forma que foi colocada aqui, pessoal, nada mais é do que uma primitiva. Por que uma primitiva? Porque se eu derivar o g, eu vou obter exatamente a função f de x. Então, nada mais é do que essa g de x aqui é uma primitiva da função f. Tá bom? Então, vejam, quando eu derivo o g, a derivada nisso aqui, ó, vai implicar essa função nesse ponto aqui, ó, no ponto x. Isso é o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, em que o que está dizendo aqui é, se eu faço a integral, tá? Se eu integro primeiro e depois derivo, eu volto para a função original. Uma é o processo inverso da outra. Tá? Como sugestão, esse teorema é bastante importante, você deve estudar a sua demonstração, e eu sugiro aqui esses dois vídeos, onde aqui você tem a demonstração desse teorema. Tá? Então fica como recomendação. Ok. Então, repetindo aqui o teorema, só que agora com a notação de Leibniz. Vamos usar aqui ó, o d dx para representar a derivada da integral. Então, a derivada dessa integral dá exatamente esse f no ponto aqui que está aqui, no caso aqui x, né? Dá o f de x. Ou seja, eu integro isso, derivo, volto para a função original. Está aí o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, tá? Em que esse resultado ele serve para demonstrar diversos outros resultados. Ok, então apenas um exemplo para ilustrar este conhecimento. Dado a função g de x, por essa expressão, tá? Encontre a derivada dessa função. Então eu vou derivar essa integral aqui.
Então, eu vou usar a notação de Leibniz para representar a derivada d dx, que a gente chamou de operador, né, de derivada. Então, d dx da integral que vai de a até x, raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Pelo teorema fundamental do cálculo parte 2, isso aqui vai dar a própria função, ou seja, vai dar raiz de 1 mais. No lugar do t, a gente vai usar o termo que aparece na integral, que é o x, então 1 mais x ao quadrado. Ou seja, quando eu integro, depois derivo, eu volto para a função original, que seria o f pequeno, f de x. Tá? Isso é o que o teorema fundamental do cálculo, parte 1, faz. Então, aqui você liga o conceito de derivada e de integral. Agora, a segunda parte do teorema. Tá? Mais uma vez, não deixe de verificar demonstrações, porque as demonstrações desses teoremas, elas são bastante importantes, elas aparecem em diversos resultados, tá? Ela está feita nos livros e deve ser estudada com mais rigor. Então, não deixe de estudar as demonstrações. Perfeito. Então, vamos ver o que é que diz o teorema parte 2. Se f for contínuo em AB, então a mesma hipótese, a função contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então, vejam que bonito aqui agora. A integral de a até b da f de x dx é igual. Um f grande, quem é esse f grande? Esse f grande a gente já conhece, que é a primitiva, né? Se a derivada de f é igual a f pequeno. Então vejam, o que é a integral de a até b de f de x dx? É a primitiva desta função no ponto B menos a primitiva desta função no ponto A. Isso que diz o teorema fundamental do cálculo parte 2. Tá? Em que, claro, esse f grande é uma função em que a sua derivada vai dar exatamente a f pequeno, a função original. Então, com esses dois teoremas, a gente resolve bastante esse tipo de problemas, de exercícios. Tá? Claro, agora para ilustrar, vamos fazer aqui alguns exemplos. Lembra aquela integral que eu falei que a gente iria calcular posteriormente? Olha ela aqui, de 0 até 1, x ao quadrado dx. Então, a técnica de integração que está no guia de estudo, que vocês devem estudar com rigor, tá? Vamos lá. Então, 0 até 1, x ao quadrado dx. Eu ainda vou fazer isso aqui, pessoal, pensando em primitiva. Posteriormente, a gente vai usar a tabela de integrais, em que essa tabela deve ser demonstrada algumas dessas integrais. Então, a gente vai ter uma tabela de integrais imediatas, em que a gente pode consultar. A gente vai, olha para a integral, opa, essa integral vai dar isso. Aí você vai perceber que diversas integrais que a gente vai resolver não está ali na tabela. E agora, o que a gente faz? Tem uma série de coisas. Manipulações algébricas, simplificações, usar os teoremas, usar uma técnica que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, em muitos casos, não vai estar prontinho na tabela, a gente vai ter que trabalhar para a gente chegar em um resultado conhecido, um resultado daquele que está na tabela, e aí sim a gente usa a tabela. Tá? Mas aqui é um exemplo simples, então para começar a gente vai primeiro pensar em primitivas. Então, para a gente calcular essa integral, a gente vai pensar no conceito de primitiva, né? O teorema fundamental do cálculo 2, parte 2, diz o seguinte, que essa integral vai dar um f grande, ou seja, uma primitiva, nos intervalos que vai de 0 até 1. Então, o f grande é uma primitiva. Eu preciso pensar, inicialmente, quem é essa primitiva. Então, veja, x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. Como é que a gente verifica? Apenas derivando. Então, deriva isso aqui, vai dar exatamente x quadrado. Logo, isso aqui é uma primitiva. Ou seja, isso aqui é uma integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Depois eu mostro isso para vocês na tabela. Pronto, feito isso aqui, esse processo, a gente já calculou a integral, simplesmente fazendo isso. Agora, a gente precisa substituir os limites de integração, que vai de 0 até 1. Então, pelo teorema, eu substituo x por 1, tá? Menos, o menos aparece lá do teorema. Agora, eu vou substituir o x por 0, né? Os dois limites. Então, substituir o x por 0, isso aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1 sobre 3. É o resultado que aparece lá na aula anterior. A gente ficou faltando calcular esse resultado aqui. Então, está feito as contas. Tá? Depois, a gente vai olhar para a tabela, como a gente faria uma integral de x elevado a n, né? Um valor qualquer para essa constante.
Tá, mais um exemplo. Vamos calcular a integral, que vai de 0 até π cosseno de x dx. Então veja, a nossa função aqui, o f pequeno de x é cosseno de x. Eu preciso, segundo o teorema, encontrar uma primitiva. Uma primitiva a gente está chamando de f grande. É uma função em que a sua derivada vai dar exatamente cosseno de x. E esta função a gente já conhece, a gente já vem trabalhando, que é o seno, né? A derivada do seno vai dar cosseno. E você já deve ter mostrado este resultado. Pronto, então, aqui é só verificando, f' de x é cosseno, pois f' de x é igual a f. Logo, esse f é uma primitiva. Então, a integral do cosseno é o seno. Veja, a derivada do seno é o cosseno. A integral do cosseno é um seno. O que uma faz, a outra desfaz. Isso vai no intervalo de 0 até π. Tá? Então, usando o teorema, substituo o π no lugar do x, seno de π, menos seno de 0. Tá? Substitui 0 por x por 0. Isso aqui vai dar, fazendo as contas, a gente obtém 0. Então, a gente calcula essa integral e deu 0. Como a integral é definida, o resultado, como eu disse, é um número, como aparece aqui. Então, veja, o processo é bastante elegante, é bastante simplificado para a gente fazer essas contas. Se a gente fosse fazer isso usando limite, teria diversas complicações. A gente fez aqui dois exemplos que não tem nada a ver com a área. A gente acabou de definir o conceito de integral através de um problema da área. Mas, como eu disse, é algo maior. A gente pode fazer aqui diversos tipos de aplicações, tá? Em que a gente vai usar esse mecanismo, essa ferramenta chamada integral, tá? Sem pensar no conceito de área. Porém, existem outros momentos em que a gente vai calcular exatamente áreas. Tá? Existem aplicações na física para, por exemplo, calcular o trabalho realizado por uma força, olhando para um gráfico, a gente vai ter uma região e que a gente vai fazer calcular a integral de uma área e a gente vai obter o trabalho realizado por uma força. Então, existem diversos tipos de aplicações. Tá? Por fim, agora a gente vai definir integrais indefinidas. Esse tipo de integral, ele não tem aquele limite de integração. E o resultado dessa integral nos fornece uma equação, uma fórmula, e não um número. Então, essa é uma grande diferença da integral que a gente chamou de definida. Tá? Então, como nós já vimos, tá? O teorema fundamental do cálculo, parte 1 e 2, estabelece uma conexão, né, entre integrais e primitivas. Aquela que a gente chamou de x, a gente viu ali que era uma primitiva, tá? Da função f pequeno, e no teorema parte 2, o f grande, né? O teorema diz que a integral é nada mais é do que o cálculo de primitivas. Tá? Então, esse conceito já vem desses dois teoremas. Está aqui até exposto aqui para a gente verificar, né? A integral definida, o teorema parte 2 diz isso aqui, ó, que é a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Então, esses teoremas, ele faz a conexão entre integral e primitiva, que no final das contas quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, a notação que a gente vai usar para integral indefinida, ou seja, quando eu não conheço os limites de integração, é essa aqui, ó, a integral da f de x dx. Então, agora não temos os limites de integração. O resultado disso nos fornece uma fórmula e não um número. Então, vamos calcular a integral, né, x² dx, sem os limites de integração. Então, notem que a primitiva dessa função x², a gente já viu até em aulas anteriores, é x³ dividido por 3. E aquele conceito que a gente viu, né, de primitiva, a gente pode ter uma família de primitivas e não uma única primitiva. Então, aqui nós temos mais a constante. Ou seja, quando eu faço uma integral indefinida, o que eu tenho como resposta é uma família de primitivas e não apenas uma primitiva particular. E mais uma vez, para encontrar o valor da constante, depende de cada caso. Eu preciso das condições iniciais do meu problema para poder determinar exatamente quem é esta constante de integração. Tá? Aproveitando, a gente chama essa constante, nesse momento, de constante de integração. E para tirar prova disso, claro, basta a gente pegar esse resultado e derivar. Se a gente deriva esse resultado com relação a x, ao operador de derivadas, tá? A gente obtém exatamente o x². Tá? Então, isso aqui é para confirmar. A gente não vai precisar ficar sempre confirmando, tá? E muito menos a gente pensar em primitivas, porque a gente vai usar propriedades.
teoremas. E aí a coisa vai ser mais dinâmica, mais prática, que é o que a gente precisa na prática, exatamente. Tá? Então, por fim, a integral, o resultado dessa integral nada mais é do que uma família de primitivas. Perfeito? Essa é a integral, diferentemente da outra integral, né? A definida aqui era um número, agora a gente tem uma função. E claro, em muitos problemas a gente não quer apenas um número, a gente quer uma função para calcular alguma coisa depois. Então, isso aqui é bastante utilizado também na prática. Tá? Esse comentário que eu acabei de fazer, né? A função definida, o resultado é um número, isso é bastante importante. E a integral indefinida, você obtém uma função. Tá? Ou seja, uma família de funções, né? Que você tem aqui uma família de primitivas. Então, livros de cálculo, o seu guia, você vai encontrar tabelas. Aqui nós temos uma tabela de integrais que a gente chama de imediatas, particulares. São integrais que a gente vai partir para a gente fazer outras integrais mais complexas. Em que integrais mais complexas a gente precisa trabalhar de tal forma que apareça uma dessas aqui e a gente usa essa tabela. Exercitando, a gente acaba guardando tudo isso na mente sem precisar ficar recorrendo à tabela. Tá? Em geral, a gente não usa nem a tabela, a gente memoriza estudando mesmo, praticando. Claro que o ideal é que vocês vejam as demonstrações de pelo menos algumas delas e também tentar demonstrar algumas outras. Tá? Eu não vou sugerir que você demonstre toda, mas pelo menos as principais funções trigonométricas, exponenciais, polinomiais. Ok, vamos olhar aqui na tabela apenas para esta integral, por exemplo. Você vai integrar um polinômio, tá? X elevado a n. N é um número qualquer, dx. Então, a integral disso, como é que eu integro isso? A integral disso é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante. Ok? Então, veja, quando eu tenho um polinômio, a integral de x à quarta. A integral de x à quarta é o quê? Já vou direto, ó. X, n é 4. 4 mais 1, x a 5, dividido por 5. Então, a integral de x à quarta é x à quinta dividido por 5 mais a constante. Então, é assim que a gente calcula as integrais. Perfeito? Claro que isso não é a mágica. Esse resultado aqui não é a mágica, é demonstrado. Isso está demonstrado, você pode analisar para estudar um pouquinho mais. Tá? Por exemplo, a integral do seno de x dx. A gente demonstra que a integral do seno é menos cosseno. Você já conhece a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Com menos daqui, mais dá seno, né? Então, veja que está corretinho, né? Então, aqui você tem algumas integrais que você vai se basear para integrar, para fazer outras integrais mais complicadas. Claro que neste curso a gente só vai poder resolver alguns tipos de problemas de integrais. No cálculo 2, a gente vai ampliar esse leque. A gente vai poder resolver muito mais integrais, tá? Então, segue alguns exercícios para a gente praticar isso um pouco, tá? E claro, aí vocês devem praticar porque nós temos aí diversos tipos de exercícios para a gente fazer isso aí. Temos aqui essa integral. Vamos calcular a integral 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx. Então, para fazer essa integral, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro usar as propriedades. Tá? Então, aqui nós temos um número multiplicando a função. O número sai da integral, propriedade. Vou separar isso aqui em duas integrais, né? Propriedade, então separei em duas. Vou tirar as constantes, o 10 e o 2 da integral, propriedade também, né? Pronto. E aqui agora a gente olha naquela tabela, x a 4. A integral de x a quarta é x, 4 mais 1, 5, né? Dividido por 5. Então, usando a tabela, a gente tem a integral de x a quarta. Aí você me pergunta, e a constante? A constante, eu não vou colocar ela aqui, observe, vou colocar apenas no final. Por quê? Eu vou ter uma constante aqui que eu vou chamar de C1, a constante que eu vou chamar de C2. Porém, as constantes, a gente pode trabalhar com elas e eu posso chamar uma outra constante C de C1 mais C2. Então, eu troco C1 mais C2 por C. Simples assim, né? Não é mágica não, tá? Aqui a gente pode manipular essas constantes. Então, na verdade, a constante que saiu daqui, C1, e a que saiu daqui, C2, está tudo aqui dentro. Então, no geral, a gente faz isso. A gente integra tudo que tiver integrar e coloca a constante de integração no final, tá? Mas agora vejam, a integral agora secante ao quadrado de x dx. Essa é uma integral secante ao quadrado de x dx, em que não é tão simples a gente pensar na sua primitiva, ou seja, pensar numa função que a gente derive e dê exatamente isso, tá?
Então, é uma que é bom analisar a sua demonstração. Mas se você vem na tabela, está aqui, ó, integral da secante ao quadrado de x. Vai dar o quê? Tangente de x mais a constante. Então, a integral da secante ao quadrado vai dar tangente de x, usando o resultado da tabela, mais c. Pronto. E aqui agora, daqui para aqui, desse próximo passo, apenas simplificou 10 por 5, tenho 2. Então, vejam, essa função é o resultado dessa integral tá, indefinida, em que ela depende da constante. Então, aqui eu tenho uma família de primitivas, eu tenho uma família de soluções que, para determinado problema, eu vou encontrar a constante de integração quando é fornecida as condições iniciais. Pronto, agora vamos fazer mais um exemplo simples, ainda, só que um pouquinho mais sofisticado. Por quê? A integral de cosseno de θ dividir por seno ao quadrado de θ dθ. Aí, volte na tabela, procure onde é que está essa integral aqui e faça a integral usando a tabela agora. Tá? Você vai perceber que essa integral não aparece nessa tabela, ou seja, ela não é chamada de imediata. E agora? Se eu não tenho mais nenhuma técnica para fazer. Ainda, pessoal, eu posso aqui aproveitar da manipulação algébrica, ou seja, relações trigonométricas. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu imagino aqui, ó, cosseno sobre seno vai dar cotangente, né? Então, ó, eu vou separar um seno, vou trazer um seno para cá e deixar outro aqui. Seno vezes seno dá o seno ao quadrado. Então, a gente só fez separar, né? Um produto. Tá? Então, a gente fica com 1 sobre seno vezes cosseno dividido por seno. Daqui para aqui, só manipulação algébrica é a mesma função. Então, pessoal, é 1 sobre seno de θ vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Foi o que a gente fez daqui para aqui. Apenas uma manipulação algébrica e depois a troca de usando relações trigonométricas. Então, usei aqui uma relação trigonométrica conhecida e usei outra aqui. Por que eu fiz isso? Olha para essa integral aqui. Cossecante de θ vezes cotangente de θ dθ. Então, agora eu volto para a tabela. Me desculpe, aqui na tabela está errado, tá? Aqui nós temos cossecante de x vezes cotangente de x dx. Essa integral aqui a gente pode demonstrar que é igual a menos cossecante de x mais c. Aqui apareceu só menos x, tá? Então, por favor, corrijam. Aqui é menos cossecante de x. Ah, então aquela manipulação algébrica foi para a gente chegar numa integral que está na tabela e aí eu uso a tabela e eu tenho o resultado dessa integral. Sim. A gente vai poder sempre fazer isso? Não. Em alguns momentos a gente não vai conseguir trabalhar apenas com manipulações, com relações trigonométricas para poder conseguir obter aquela integral. Existem métodos sofisticados para essas situações, tá? Então é mais ou menos assim que funciona a tabela. Por fim, vamos fazer mais uma integral com limites de integração. Essa aqui vai de 0 até 3, tá? Desta função aqui. Como é um polinômio, uma função x ao cubo menos 6x, a gente vai usar a propriedade da tabela diretamente das integrais bastante simples de calcular, tá? Então vamos nessa. Usando aqui uma das propriedades, a integral de x ao cubo dx, tá? X ao cubo, 3 mais 1, né? Então, x à quarta dividido por 4. Menos x, a integral de x dx. X, o expoente do x aqui é 1, 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado dividido por 2. Pronto. Aqui a gente calculou a integral. Tudo bem? Se você derivar isso aqui, é claro, a gente obtém esse mesmo resultado, né? É a primitiva. Pronto, a gente fez o que? A integral. Porém, aqui agora a gente tem os limites de integração, que vai de 0 até 3. Tá? 0 até 3. Tem aqui a primitiva, que vai de 0 até 3. A gente agora usa o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Ou seja, primeiro passo, eu troco o x por 3. É o que está feito aqui. Menos do teorema. Tá? Agora eu troco o x nessa expressão por 0. Então, fazendo essas contas, a gente obtém esse número. Tá? Aproveitando que o resultado deu negativo, chama atenção. Integral definida, o resultado dá um número. E aqui deu negativo. Veja, a gente começou definindo integral com calculando a área, né? Mas a área, a gente não tem área negativa. Aqui a gente tem resultado negativo. Então, para você ver a importância. Como eu disse, isso aqui aparece em vários fenômenos, não apenas um cálculo de uma área. Ali foi o pontapé inicial desse conteúdo chamado de integral. Tá? Na física, por exemplo, a gente trabalha com uma dinâmica, um objeto, por exemplo, com resistência do ar.
Então, esse objeto ele vai perder energia. Então, em algum momento, a gente vai encontrar lá um trabalho negativo, que significa que é uma força que está contrária ao movimento desse objeto. Então, lá na física, é muito comum você aparecer lá, menos 6 newtons. Significa que a força foi influenciada no sentido contrário ao movimento. Tá? Então, vai aparecer resultados negativos. Pronto. Por fim, nosso último tópico da disciplina. Nós aqui vamos estudar apenas uma técnica de integração, tá? As demais são no cálculo 2. E essa técnica é chamada de a regra da substituição. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai apenas fazer uma troca de variáveis. A gente faz uma troca de variáveis para transformar uma integral mais complicada numa integral mais simples, onde eu possa usar aqueles resultados que aparecem lá na tabela. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? E para ilustrar o método, vamos começar com esse exemplo. Olhe para esse exemplo, a integral de 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Vai na tabela, consulte, tem como resolver essa integral aqui? Tá. A gente vai perceber que não, né? Não dá para resolver usando a tabela. Dá para fazer alguma fórmula aqui, manipular isso aqui algebricamente para chegar naqueles resultados? Aparentemente, não. Então, pessoal, aqui a gente precisa fazer algo mais sofisticado. E o que a gente vai fazer agora é nada mais, nada menos do que uma troca de variáveis, tá? Então, vamos nessa. O que a gente vai fazer para resolver essa integral é, vamos chamar, pessoal, o que está dentro da raiz de u. Estou trocando de variável. Então, se eu estou trocando de variável, onde tem x, eu tenho que tirar todo mundo de x e passar para u. É isso que a gente precisa fazer. Tá, então, veja, aqui aparece um dx, né, um diferencial. Se a gente deriva, então, vamos derivar u com relação a x. Usando a notação de Leibniz, du dx. Então, a derivada disso, da constante, vai dar 0. A derivada de x² vai dar 2x. Né? Pronto, está aqui 2x. A gente percebe que aqui, pessoal, vejam, olha só, dx e tem um 2x aqui, ó. Então, 2x vezes dx, se você olhar para essa derivada aqui, ó, ele aparece aqui. Basta que você passe o 2x multiplicando aqui. Então, 2x vezes dx, é o que está escrito aqui do lado direito. Então, simplesmente, como a gente já estudou, vocês já estudaram a parte de diferencial, agora a gente já pode fazer isso. Além de ser um operador, agora a gente permite que a gente faça essas coisas. Então, o dx passou para cá, multiplicando. Quando a gente escreve o du dessa forma, e eu olho para essa integral, eu percebo que o 2x vezes dx, esse termo aqui, já está aqui dentro dessa integral. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Raiz, troco esse termo aqui por u. Raiz de u. Troco o 2x dx por du. Então, vejam, olha a integral que eu tinha, pessoal, inicialmente complicada, transformei ela agora numa integral mais simples. Transformei numa integral do tipo raiz de u, du. Pô, e agora, como é que eu faço essa integral? Basta agora você consultar a tabela, tá? Onde eu posso escrever aqui, ó, u, tirar a raiz, né? Eu posso escrever u elevado a meio, né? Claro, isso aqui vocês já sabem fazer. Então, u elevado a meio, du, ou seja, um polinômio. É só fazer o meio mais 1 e dividir por esse número. Então, u elevado a meio mais 1, 3 meios, 3 sobre 2. Dividido por 3 sobre 2. Aí a gente vai usar aqui uma manipulação algébrica. A fração está no denominador, você inverte e ela passa multiplicando. Então, 3 sobre 2 passou aqui multiplicando 2 sobre 3. Mais a constante, porque a integral é indefinida, u elevado a meio, então, meio mais 1, 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Então, divisão de fração, você conserva esse termo, multiplica pelo inverso do segundo. Então, 2 sobre 3. Pronto. Essa aqui é a integral de raiz de u. Como não tem os limites de integração, mais a constante. Tá? A resposta disso, você não pode deixar em função da variável que você fez a troca. Você tem que voltar para a variável original. Então, você volta. Quem foi que você chamou de u? 1 mais x ao quadrado. Você vai lá e substitui o u por 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, essa daqui
é a solução, é a integral desta função usando essa técnica de trocar de variáveis. Lembrando, no final, voltar para a variável original. Pronto. E aí está feito essa integral por esse método, que também dá para a gente resolver diversos tipos de problemas. Claro, não todos, não muitos, mas diversos, tá? Depois a gente vai estudar outras técnicas para resolver situações que não é possível aqui. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui nessa troca de variáveis nada mais é do que usando a regra da cadeia, tá? Ou seja, uma função composta. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas inicialmente vejam que a resposta está certa, né? Como é que a gente verifica isso? Deriva esse resultado, d de x. Derivando esse resultado, tá? Você vai perceber que vai dar o mesmo resultado que está aqui dentro da integral. Então, para você verificar, basta que você derive isso aqui, né? E chegue no resultado que estava lá na integral. É uma maneira de você verificar se está certo. Então, em geral, o método diz o seguinte, tá? Se eu tenho uma integral, uma função f, composta com a função g, onde essa g de x é que a gente chamou de u, tá? O que vai aparecer aqui fora é o, por exemplo, o du dx, né? Derivar o u, tá? Então aqui eu tenho g' de x dx. Ou seja, se aqui é u, então aqui vai aparecer a derivada do u. Então o que a gente faz? Eu pego, vejam que essa escolha é arbitrária. Não tem uma forma que diga, ó, chame u de tal. Cada caso vai ter uma situação diferente. Você que vai ter que praticar para perceber qual é a troca de variável que você vai fazer. Como no exemplo anterior, o que está dentro da raiz, a gente percebeu que se a gente chamar o que está dentro da raiz, a gente conseguia resolver aquela integral de maneira bastante tranquila. Tá? Então, a escolha só vai aparecer com o treino, e você vai começar a entender melhor o processo. Mas no geral é isso. A gente escolhe a função que eu vou chamar de trocar de variável, vou chamar de u, por exemplo. Vou derivar esse u. O resultado dessa derivada, ele deve aparecer lá na integral e eu substituo essa coisa por du. Sendo que a função nova tem que ficar toda em função dessa nova variável. No caso aqui, u. Então, toda em função de u. Integro em função de u, que vai ser uma integral mais elementar. Posso usar a tabela, os resultados conhecidos. O resultado final, aí sim, eu pego e volto vou substituir a variável original para poder dar a solução do problema. Então, a função que a gente faz aqui, o que está por trás disso, da demonstração que você pode consultar aqui neste vídeo, tá? A demonstração que está usando aqui é função composta e regra da cadeia. Tá? Então, na nossa notação, chamando de u, que é uma nomenclatura bastante usual, esta função g de x, então essa integral ela pode ser calculada de uma maneira mais simples, né? Uma f de u du. Eu transformo isso mais complicado em uma coisa mais simples. E aí eu faço essa integral aqui. Então é isso que essa regra da substituição faz. Tá? Então, para a gente finalizar essa parte do curso, vamos fazer um exemplo aqui. Tá? X vezes e elevado a x ao quadrado dx. Vejam, aqui nós temos aqui função composta, né? Nós temos aqui um produto de duas funções. Como eu disse, não existe propriedade para separar isso aqui em duas. Tá? Então, se eu vou na tabela, eu sei como integrar x ao quadrado. X. Se eu for na tabela, eu sei como integrar e elevado a um número. Tá? Mas esse produto aqui, pronto, acabou, eu não tenho isso aqui lá prontinho na tabela. Mas, aqui que está agora o treino. Eu já fiz diversos exercícios, eu percebo que, se eu chamar, por exemplo, u de x ao quadrado, notem, vamos chamar u de x ao quadrado, derivando u com relação a x, nós temos du é igual a 2x, né, a derivada de x ao quadrado, 2x dx. Lembrando que o dx eu passei para cá, né, du dx, passei o dx para cá usando a notação de Leibniz. Então, aí nós percebemos que na integral não tem esse 2 aqui. Ó. Perceba, na integral não tem esse 2. O que tem aqui na integral é o x vezes dx, correto? Então o que a gente faz? Vamos passar o 2 dividindo aqui para o lado esquerdo, ou seja, dividir ambos os lados por 2. Então eu tenho du sobre 2 é igual a x dx. Agora sim eu troco x dx, né, por du sobre 2. Tá? Então vamos nessa. Onde tem x dx, troco por du dividido por 2. É elevado a u,
onde u é o x ao quadrado. Quando eu fiz essa troca de variável, veja, a minha nova função agora só tem a exponencial e elevado a u. Não tem mais um produto de funções como tinha anteriormente. E agora, simplesmente, eu posso aqui consultar a tabela e verificar que a integral da exponencial é ela própria. Então, a integral de e elevado a u, du, é e elevado a u. O meio é uma constante, eu posso simplesmente tirar ele do símbolo de integral. Ele sai do símbolo de integral, o meio. Lembrando que é uma integral indefinida, então mais a constante. Tá? Você não pode parar aqui. Tem que lembrar que você tem que voltar à variável original. E o u é que a gente chamou de x ao quadrado. Então, voltando à variável original, nós temos aqui meio é elevado a x ao quadrado mais a constante de integração. Pronto, aqui está feito a integral que inicialmente ela não está pronta lá na tabela. Várias situações dessas vão aparecer onde essas integrais não são imediatas. A gente tem que trabalhar primeiro para depois a gente fazer a integral. Tá? Então, esse nosso curso de derivadas integral, tudo que a gente está fazendo aqui com teorias, tudo na mão, pessoal, é possível a gente fazer isso usando programas de computadores em que os programas já estão com pacote tudo pronto. A gente pode fazer isso em apenas um clique. Então, você pode usar, por exemplo, o MATLAB, o Maple, o Maxima, entre outros, em que você vai dar um comando, colocar a função que você quer integrar, dar um comandozinho e a integral está pronta. Tá? Mas é claro que por trás disso teve que ter matemáticos, engenheiros para montar todo esse programa, programadores, para montar esse programa e para que a gente possa fazer essas integrais de maneira bastante simples, simplificada, bastante prática e direta. E isso, é claro, vai ajudar quando você estiver trabalhando, por exemplo, você trabalha numa empresa com modelagem, alguma coisa, então você precisa fazer as coisas mais rápido e o programa que vai fazer isso para a gente. Tá? Mas é claro que aqui no nosso caso, a gente precisa fazer isso na mão para que a gente entenda todo o processo que é feito de derivação e integração. E mais, são dois conceitos importantíssimos em diversas áreas de conhecimento. Então, se você quer se aprofundar, você quer um dia fazer uma especialização, alguma coisa do tipo, na área de exatas, usando ferramentas do cálculo, então estude bem para que você tenha proveito e você possa usar essas ferramentas na sua vida futura. Então, tenham um bom estudo, façam bastante exercícios, participe do fórum para tirar suas dúvidas. E até mais.